Boa noite. Onde que põe pra gravar? Já tá gravando. Já. Aguardar um pouquinho. As pessoas chegarem. Eu vou entrar aqui. Boa noite. A Márcia chegando. A Márcia. Tudo bem? Saudade da Márcia. Vou esperar o pessoal ir chegando e a gente já vai começar a bater um papo, tá? E eu vou acompanhar. Lá no outro. Do meu WhatsApp. Do meu WhatsApp não, do meu Instagram. Entendeu? Vamos lá. Só esperar mais um pouquinho para o pessoal ir entrando, tá? Aí a gente já vai falar hoje, então, sobre... Vou contar um pouquinho de história, da minha história. Falar um pouquinho do meu caminho na meditação. Meio esquisito falar da gente mesmo, mas vamos lá. Lu Carvalho. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rafa. Legal ver o pessoal entrando. Karina. Vamos chegando. Boa noite. Gente, seguinte, pessoal que já está entrando aí. Se vocês quiserem mandar pergunta, eu vou tentando responder também, tá? E aí, Lu, tudo bom? Ana Célia, tudo bem? Vocês podem mandar perguntas, tá? A ideia hoje é que a gente... Vai ser meio um bate-papo sozinho, né? Mas a ideia é que eu fale um pouco sobre esse meu caminho na meditação, porque eu sinto que muitas pessoas que eu converso têm uma série de dificuldades no início, e eu passei por muito disso também, né? Bati muita cabeça aí até chegar num ponto de eu começar a entender qual era esse caminho, né? Então hoje eu vou falar um pouco sobre isso. A Vera chegando aí, boa noite, Vera. A Vera é do nosso grupo de meditação e já ouviu boa parte das coisas que eu vou falar aqui. Aline, boa noite, Aline. Aline vindo lá diretamente do futuro. Legal, Lu, legal. Espero que você goste aí, então, da conversa de hoje, tá? A Aline entrou agora há pouco. A nossa próxima live vai ser com a Aline. A Thaís vai bater um papo com a Aline sobre também o caminho dela na meditação. A Aline é uma pessoa que passou por transformações aí, que vai poder contar pra gente também. Cecília, minha sogrinha, tá aí. Vera tá aí. Só vou esperar mais um pouquinho, tá, gente? Aí a gente já começa a bater um papo. Então, no decorrer da minha fala, a ideia é que eu apresente algumas coisas para vocês. Junto, vocês vão ver que, além de eu falar um pouco da minha história, eu vou trazer alguns conceitos relacionados à meditação. E, no final, vamos fazer uma prática, né? Vamos utilizar um pouco desses conceitos básicos para mesmo para quem já tem alguma experiência ou para quem não tem nenhuma experiência, sentir um pouco como é esse possível caminho da meditação, tá? Bom, já são, aqui no meu relógio, são 7h06. Eu acho que eu vou começar então, né, contando um pouquinho da minha história e desse meu caminho em relação à prática da meditação, da transformação pessoal, do autoconhecimento, da qualidade de vida. Eu vejo também muito relacionado a isso a
a uma relação com uma vida com um olhar um pouco mais espiritual, né? A relação com autoconhecimento e espiritualidade, e também em relação à criação de realidade, que eu acho um ponto fundamental para a gente. Porque quando a gente fala de transformação de vida, nós estamos criando novas realidades para a gente, né? Então a ideia é eu falar um pouco sobre isso também a partir da minha experiência. Bom, vamos lá. Para quem está entrando aí, a Leide, faz tempo que eu não vejo a Leide. Vamos lá. Eu sou o Eduardo Reis, né? Hoje eu atendo, facilito cursos aqui em Assis e aqui na região, cursos focados no autoconhecimento, nas terapias complementares. Trabalho como terapeuta, terapia holística complementar, terapia alternativa, aí o nome que vocês considerarem, tá? Eu gosto muito de trabalhar com a visão do transpessoal, da psicologia transpessoal, que é algo que vai além de nós mesmos, né? Além da nossa mente, de uma compreensão mais profunda do ser, de uma visão mais ecológica. Nós somos parte de um organismo todo vivo, então eu gosto muito desse olhar, da gente se sentir parte de algo maior do que nós, tá? E nós vamos falar bastante sobre isso também. Então, aqui no Espaço Plenamente nós temos tem os cursos de consciência energética, reiki, meditação, barras de axis, uma série de atividades, né? Como o nosso grupo de meditação, que tem algumas pessoas aqui, como a Aline, que eu falei, a Vera, que está aí também, que a gente já faz um tempo, e já estão vivendo também essa experiência em relação à meditação. Bom, por formação, na minha história, eu me formei como jornalista e trabalhei na área de comunicação por 19 anos. Só que paralelo a esse caminho do jornalismo, da comunicação, eu fui direcionando muito da minha atenção para uma visão de ampliação de consciência, de autoconhecimento. Até mesmo dentro do meu caminho do jornalismo, muitos dos meus trabalhos foram relacionados a produzir matérias, reportagens com o foco na expansão da consciência dos leitores, tá? Eu trabalhei sempre, principalmente, né, em jornal impresso, então boa parte das minhas matérias tinha o foco de trabalhar a ampliação da consciência dos leitores, trazendo temas que poderiam servir de exemplo para a vida das pessoas, que poderiam instigar algum tipo de transformação pessoal. Então sempre caminhou junto para mim esse caminho da meditação, do autoconhecimento e da transformação pessoal com o que eu fazia no meu trabalho, né, como jornalista. Só que para chegar nisso eu vou ter que voltar um pouco mais. Hoje eu tenho 39 anos e quando eu tinha 22, eu sofri um AVC, né, um acidente vascular cerebral. Na verdade, eu utilizo o termo AVC para ficar mais claro para as pessoas, porque as pessoas já sabem o que é, né, de modo geral. Mas o que eu tive mesmo foi uma trombose venosa cerebral, foi um entupimento nas veias no cérebro, né, que parou a circulação sanguínea do meu cérebro, e passei um longo período por conta disso, para fazer tratamento, para me recuperar, para não precisar de cirurgia, uma série de coisas. E depois que eu tive esse AVC, vou continuar chamando ele assim, tá? Eu senti que depois que eu sofri aquilo, inclusive na época eu não usava óculos, tive que começar a usar porque afetou o meu nervo óptico. O que aconteceu comigo? Eu sempre gostei muito de estudar, de ler. Olha o bagunça aí, tudo bem, bagunça? Alguém de vocês tem um amigo que tem um apelido de bagunça? Então, naquele período, eu senti que a minha capacidade intelectual mesmo ficou muito limitada. Como eu estava falando, eu gostava muito de ler, de estudar, de aprender, né?
e eu me senti muito limitado com aquilo. Daí eu falei, pô, e agora? O que que eu faço? Como eu faço para me recuperar disso que eu sofri, né? Dessa questão de saúde que me colocou numa situação muito delicada. E aí eu comecei a estudar. Conforme eu comecei a ler coisas, pesquisar coisas relacionadas aos efeitos no cérebro, eu cheguei na neurociência. E tudo que eu lia sobre neurociência falava de uma coisa chamada neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro se adaptar. E em tudo que eu lia sobre neuroplasticidade, falava de meditação. Então, como eu gostava muito de estudar, eu comecei a entender um monte de coisa relacionado à capacidade do cérebro se adaptar, a essa neuroplasticidade. Comecei a entender tudo isso no campo teórico, simplesmente no nível da mente. Eu não entendia no nível da experiência. Eu sabia que a meditação poderia ser um bom caminho, que poderia me auxiliar, mas eu só sabia na teoria. Eu fiquei um bom tempo assim, só lendo coisas sobre neurociência. E na época, nesse período da minha vida também, eu vinha de uma história no momento que eu tive o AVC mesmo, eu me dedicava, assim, foi no período que eu estava na faculdade, eu morava sozinho aqui em Assis, que é a cidade que eu moro hoje, morava em fazia faculdade à noite, fazia estágio em 2 jornais, tocava numa banda de Marília, namorava uma menina de Piracicaba e a minha banda vivia fazendo shows em vários lugares, fora. Então, assim, eu praticamente não dormia, né? E além disso, além de gostar de ler, de estudar, eu lia muito nesse período, eu não sei como, não me perguntem como. E além disso, eu ainda gostava muito da noite, de balada, de bebida. Então eu bebia muito, me alimentava mal, não dormia quase nada, sobrecarregava a minha mente, fazia um monte de coisas que assim, uma hora o meu corpo ia gritar. Ia mostrar pra mim que aquele caminho, que aquela vida não tava funcionando. Ou bagunça falando que lembra bem disso. Então nesse período, o que o meu espírito, minha consciência, nós vamos começar a falar de temas assim, estava me dizendo é que, olha, por esse caminho a tua vida não está funcionando. Vai ter que acontecer algum tipo de ruptura. E essa ruptura veio através desse AVC, né? E que para mim foi realmente uma mudança de consciência, assim, do amor ao pela dor, né? Eu precisei passar por um problema sério de saúde para conseguir olhar para a minha vida e falar, eu preciso fazer transformações no que eu estou vivendo. E aí foi nesse momento que começou essa dedicação a uma procura por como que eu saio dessa situação, né? Como que eu saio desse lugar que eu me coloquei. Então, naquela época da minha vida, né, adolescência, época de início da fase adulta, de faculdade e tal, o que eu estava fazendo era assim, eu tinha uma vida bem radical em determinadas escolhas, opiniões, e muito duro, inclusive comigo mesmo, né? Eu tinha o pavio curto para uma série de coisas e que eu não suportava mesmo. Eu era muito incomodado, tinha muita raiva em mim. Então essa era uma questão que assim precisava ser mudada e que a vida estava me mostrando aquilo, né? Então quando aconteceu essa mudança em relação ao AVC, eu comecei a olhar para a vida de uma maneira... Inicialmente, eu confesso que num primeiro momento foi uma visão de descrença em relação à vida, de achar que nada poderia dar certo, de que a vida sempre estava por um fio e de que nós somos realmente muito frágeis e que não adianta se preocupar com melhoria na sociedade porque nada vai adiantar. Eu caí num lugar de descrença muito grande em mim e nas outras pessoas.
Só que com essa história do estudo em busca de compreender de que modo que eu podia me curar daquela situação que afetava o meu cérebro, né, eu fui encontrando temas, além da cura física, fisiológica, né, de querer melhorar minha atividade cerebral, eu vi que as coisas relacionadas à meditação assim de uma maneira, meditação e espiritualidade, meditação aumenta a compaixão e a gentileza. Aí eu falava, gente, mas espera aí, qual que é a relação disso? E aqui eu vou começar a entrar no assunto que eu falei, né, que eu divulguei aí para vocês. Oi, Ione. Em relação às dificuldades de se encontrar um caminho para começar na prática da meditação, né? Então, o que acontecia comigo? Eu falava, eu estou procurando uma melhoria de qualidade de vida, uma coisa física, né? Uma cura de saúde. E aí, determinadas coisas me falam de compaixão, me falam de valores espirituais, me falam de religião. E eu não queria saber, naquela época eu não estava nem aí para essa história de tentar entender religiões, tentar entender tradições espirituais, nem nada disso. Não tinha a ver com o que eu vivia antes, né? Não tinha nada a ver. Eu queria saber como melhorar minha atividade cerebral para eu recuperar minha inteligência. Então, aí entrou uma primeira questão que eu apresento para vocês e que eu sei que algumas pessoas que estão aqui mesmo participando da live agora já me perguntaram. A meditação, ela tem dois caminhos, duas vertentes principais. Uma é a do trabalho terapêutico, para você cuidar da sua saúde, para você cuidar das suas emoções, para você cuidar da sua mente. E a outra, ela já é uma visão mais espiritual, que vem das tradições antigas, das religiões, que é do hinduísmo, do budismo, que é a meditação como prática de transcendência espiritual. Tá? Hoje eu olho para essas duas vertentes e vejo que elas são complementares. Mas quando eu comecei no caminho a pesquisar a meditação, comecei a praticar a meditação, era uma coisa meio assim, peraí, mas o que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou entrando para uma nova religião? Ou será que eu estou tentando me curar? Então, para mim, isso não estava claro. E isso é uma coisa que sempre me perguntam. Então, essas duas vertentes, elas não estão separadas, elas são complementares. Então, é muito importante que a gente tenha claro... isso é tudo muito interligado, do porquê meditar. Eu estou procurando a meditação para quê? No meu atendimento mesmo de orientação de meditação individual, a base desse trabalho sempre começa assim. Sempre não, a maioria das vezes começa assim. Eu estou em busca de reduzir minha ansiedade, reduzir o estresse. Me falaram que meditação é bom. É bom? É bom. Sim, ajuda muito. E esse é o primeiro passo, que é essa primeira vertente que é mais terapêutica. E tem pessoas que chegam assim, não, eu estou aqui porque eu estou à procura de autoconhecimento. E me falaram que a meditação é uma ferramenta interessante. E aí quando a gente percebe, nós estamos tratando isso de um modo muito interligado. Só que é importante ter a clareza do que está sendo feito, né? Se a pessoa está procurando um trabalho terapêutico em que ela quer se desenvolver, ela quer fazer um trabalho de cura das suas questões, como ansiedade, como estresse, questões mais do dia a dia, né? Ou se ela está em busca do autoconhecimento, ou se ela está em busca de uma prática que tem mais um vínculo religioso, ou algo nesse sentido, mais espiritual. Então, é um caminho a ser construído, que ele pode ser percorrido dessa maneira, ou simplesmente você ir direto para o ponto que você quer trabalhar. É interessante que no momento que a gente vive hoje, o que acontece? Às vezes a pessoa procura autoconhecimento, mas ela tem muitas questões mesmo de ansiedade, de padrões, assim, que ela ainda não percebeu que ela tem, né? Então ela procura no autoconhecimento algo que ela ainda precisa olhar um pouco mais para a base, precisa voltar um pouco. E aí são práticas mais simples, são práticas
que podem realmente mudar o estado de consciência dela para se manter no estado presente. Tá? Aproveitando, deixa eu já vincular um pouco isso também. Eu falei dessas duas vertentes, mas espera aí. Tá, tem a vertente terapêutica, tem a vertente mais espiritual, religiosa, tá, tudo bem. Mas e aí? O que essas práticas têm em comum? A meditação em si, uma coisa que ela tem que une as escolas de meditação, as práticas de meditação, é a seguinte: todo esse caminho, independente da escola que você estiver seguindo, do que você for fazer, você vai trabalhar exercícios de foco e de concentração. Você vai precisar utilizar o teu pensamento, a tua mente, e direcionar a tua mente para um ponto específico. Ou seja, a meditação ela é um exercício de atenção. Essa é outra questão também que é muito comum as pessoas me perguntarem, e tratam isso como uma dificuldade, ou até mesmo já desistem de tentar antes de começar, porque elas falam assim: ah não, meditação não é para mim porque eu não consigo parar de pensar. Na verdade, esse é um grande mito, né? O objetivo inicial dessa prática, nesse caminho que eu estou trazendo para vocês, não é parar de pensar, mas exatamente usar a autoobservação, a consciência em relação aos nossos pensamentos, identificá-los e ir começando a gerar espaço de silêncio entre eles. Então, o que eu faço? Eu utilizo o que a gente chama de âncora. Eu direciono a minha atenção para uma âncora específica, para um ponto específico de atenção. Por exemplo, a minha respiração. Estou respirando. Toda a minha atenção vem simplesmente para a minha respiração. Essa é minha âncora. Eu presto atenção na minha respiração. Quando eu direciono a minha atenção para a respiração, o que acontece com os meus pensamentos? Eles não estão mais no passado e não estão mais... Opa, parece que deu uma pausinha aí, né? Deu uma queda rápida. Espero que vocês não tenham perdido. Então, os meus pensamentos, quando eu presto atenção numa âncora específica, eles não se prendem ao passado e não se prendem ao futuro. E aí, esse é o grande ponto. Se eu consigo direcionar minha atenção para esse ponto específico e exercito isso, meu pensamento, inicialmente, o que vai acontecer comigo? Eu paro para respirar. Aí eu tô aqui. Vou fazer uma brincadeira com vocês que eu faço normalmente com as pessoas que eu tô atendendo. Aí eu vou lá e falo: presta atenção na sua respiração. Tá bom, tô respirando. Tô respirando, meu pensamento tá só na minha respiração. O que será que eu vou jantar, hein? Nossa, acho que eu vou pedir uma pizza. Eu vou pedir uma pizza. Ah não, pizza não. Vou comer aquele negócio gostoso que eu comi no almoço hoje, acho que ainda tem um pouquinho. E aí a nossa mente vai indo embora. Ela desvia e vai indo embora. E o exercício da meditação é exatamente pegar esse pensamento que está te levando embora e trazer ele de volta. É como se essa fosse a malhação do cérebro, a malhação da atenção. Então você pega, olha meu pensamento indo embora, estou pensando na janta. Trago para o momento presente e volto a atenção para a minha respiração. Né? Então, esse exercício de trazer de volta é a malhação. É trazer a sua atenção de volta para o momento presente. Quanto mais eu faço isso, mais eu exercito trazer essa mente de volta, mais espaços de silêncio eu vou gerando e mais espaços de atenção, de foco e concentração eu vou trabalhando. Tá? E é assim que o silêncio vai aumentando. Tá, mas você falou que eu não preciso parar de pensar, mas realmente não precisa. Você vai trazendo o seu foco de volta, né? E esse espaço de silêncio vai crescendo. Com isso, né, a meditação, o budismo fala muito disso também, você vai encontrar o equilíbrio, o caminho do meio.
Você vai praticando esse equilíbrio. Quando eu estou com a minha mente no momento presente, eu me desapego das minhas experiências do passado e não projeto a minha mente para o futuro, né? O padrão de ansiedade. Não, porque agora, né, eu estou aqui assistindo a live do Eduardo, mas depois, nossa, ele falou da janta, é verdade, eu acho que eu vou fazer janta depois. Não, e amanhã, além disso, eu tenho que fazer tal coisa. Então a tua mente já vai indo para o futuro. Se a tua mente está presa no passado ou ela está presa no futuro, ela não está exatamente no lugar em que você pode realmente fazer escolhas cada vez mais conscientes na sua vida. As nossas escolhas, a nossa realidade só pode ser criada a partir do momento presente. Quanto mais conscientes são as minhas escolhas, melhor eu vivo. No nível físico, no nível emocional, no nível mental e no nível energético espiritual. Aí vem essa relação entre todas essas coisas. Tô vendo que eu pedi para a Thaís, vocês estão vendo que a Thaís colocou uma pergunta aí, eu pedi para ela ir me lembrando de determinados assuntos para eu comentar com vocês, tá? Então esse é o ponto interessante de vocês tomarem consciência. Tem um livro muito bom, que é do mestre Eckhart Tolle, que é O Poder do Agora. É um livro famoso, que ele fala exatamente sobre o nosso poder de quando você aprende a manter a sua mente no agora, é que você realmente potencializa as suas curas, as curas na sua vida. Você pode criar novas realidades, gerar grandes transformações na sua vida, tá? Deixa eu ver a pergunta da Thaís aqui para eu comentar. Quando você percebeu que era a meditação que estava mudando o seu comportamento? Então, isso é interessante porque quando eu comecei a praticar a meditação mesmo, eu saí daquele lugar de ficar só tentando entender a meditação no nível mental e peguei uma almofada, coloquei no chão e sentei para meditar. O que começou a acontecer ali? Primeiro, a primeira coisa foi exatamente encontrar esse lugar de presença. Quando a gente encontra esse lugar de presença, como aconteceu comigo, eu estava sentado meditando e aí parece que você vai para um lugar de silêncio interior, mas você sabe que você está completamente presente. Você não está com sono, você não está dormindo, você está desperto e a sua mente está limpa. Quando a gente se conecta com essa sensação pelas primeiras vezes, a gente começa a compreender que a vida vai muito além do que a gente pensa, né? Muito além de escolhas do dia a dia, de coisas práticas do dia a dia. É como se a gente se percebesse como parte de algo muito maior mesmo. E aí, essa calma que vem surgindo, essa aceitação, essa tranquilidade, é como a poeira vai baixando o nosso nível de estresse. E aí a gente olha ao redor e começa a perceber as coisas com mais leveza. Nosso trabalho, nossa vida dentro de casa, nossa relação com as pessoas, tudo isso vai mudando. E aí eu fui percebendo, né, que eu comecei a me interessar por coisas que para mim antes não faziam nem o menor sentido. Por exemplo, nessa época eu morava em Jundiaí e eu trabalhava num jornal e normalmente eu trabalhava no período da tarde e da noite. Antes de eu começar a meditar todos os dias, né, o que acontecia comigo? Eu saía do jornal lá pela 1h da manhã, passava no supermercado, que era 24 horas, pegava uma caixinha de cerveja, ia para casa, morava com outros jornalistas, tal, a gente ficava tomando cerveja até a hora que apagasse, até a hora de dormir. Então esse é o tipo de coisa que começou a parar de fazer sentido para mim. E aí eu me via mais equilibrado, emocionalmente mais equilibrado, mentalmente mais equilibrado. Só que eu ainda não estava cuidando da minha saúde, por exemplo. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a substituir as noites em claro, as noites mal dormidas, por acordar cedo e correr no parque, e meditar no parque, ir para lugares que eu tinha contato com a natureza. Isso durante a minha semana, segunda, terça. Eu entrava no trabalho à tarde, então eu acordava cedo, ia para o parque e ficava lá 2 horas no parque, sentado na grama, olhando para o lago.
Então eu comecei a ver a vida com outros olhos. Foi realmente uma mudança de perspectiva. E aí eu comecei por quê? Porque eu percebi que não adiantava eu melhorar o meu nível emocional e o meu nível mental estar mais centrado se eu não cuidava do meu corpo físico, né? Foi aí nesse período também que eu me tornei vegetariano. Uma série de mudanças começaram a acontecer, porque eu comecei a perceber as ligações entre os diversos campos da minha vida. E uma grande questão nossa também, né? Eu falei dessa questão da falta de presença, da nossa mente ou estar no futuro ou estar no passado. Outra grande questão nossa é que nós temos mania de fragmentar as coisas, né? Não, a minha vida pessoal é minha vida pessoal, não tem nada a ver com a minha vida profissional. Não, porque os meus amigos não tem nada a ver com o grupo que eu participo na igreja, sei lá. A gente fragmenta tudo, separa todas essas coisas. E quando a gente separa, é quando a gente simplesmente alimenta o nosso ego, né? O nosso ego é a sensação de estar separado do todo. Eu sou um indivíduo único, eu tenho a minha individualidade, eu não me sinto conectado com você. Se você não é uma extensão de mim, né, do que eu sou, eu vou me preocupar com as minhas coisas e eu não estou nem aí para você. Estou falando de um jeito bem, né, mais duro, né? Mas é isso que a gente faz no nosso dia a dia. E todo o trabalho que nós fazemos, por exemplo, na terapia transpessoal, é exatamente para se reconectar, para voltar a se sentir parte do todo, né? Então muitas das nossas curas vêm a partir da compreensão de que eu não estou fragmentado de nada. E a meditação nos coloca nesse estado. De eu perceber, por exemplo, que eu não posso cuidar só da minha mente e que eu tenho que cuidar do meu corpo também. Esse é outro ponto que é importante falar em relação às dificuldades. Como eu estava falando para vocês, na minha história eu sempre gostei muito do nível intelectual, ou seja, de estudar, de ler muito, de discutir coisas, de ter opiniões sobre as coisas. Então eu ficava daqui para cima. Para mim, nesse início da meditação, desse caminho da meditação, era muito fácil se conectar, por exemplo, com coisas mentais e espirituais, que são mais sutis, com temas de valor humano, como compaixão, tal, e perceber isso crescendo na minha vida. Só que isso me desconectava totalmente da minha vida material. Por exemplo, eu não queria mais trabalhar. E parece coisa de preguiçoso, né? Só que na verdade é como se o trabalho fosse um incômodo para mim. Um incômodo por quê? Porque parecia que não fazia parte do meu propósito. Eu não estava alinhado com as questões da matéria. Então, questões básicas da matéria mesmo, coisas do dia a dia. Eu estava muito desapegado de coisas materiais. E mesmo sabendo que, por exemplo, nessa época eu estava seguindo uma linha de meditação budista. O budismo fala do caminho do meio, né? Como eu falei aqui para vocês, que é exatamente o equilíbrio entre as coisas, entre a matéria e o espírito. Como eu sempre fui muito do intelectual, do sutil, do espiritual, eu queria me conectar com essas coisas, porque me conectar com as coisas materiais eram mais difíceis. Era bem mais difícil para mim, né? Então, aí acontecia um incômodo interno que a minha vontade era simplesmente de romper com essas coisas. E eu estou falando isso para vocês porque esse é um grande auto-engano que eu pude viver. O caminho é o equilíbrio. A gente se equilibrar com todas essas questões, com as questões mais espirituais e com as questões da matéria. E as questões da matéria só vão funcionar bem se eu estiver bem equilibrado com as minhas questões mentais e espirituais. Entende? Então, nesse sentido, não se fragmenta. E por um bom tempo eu fiquei insistindo nisso, né? Em tentar valorizar simplesmente a meditação como uma prática espiritual. E aí eu via que aquilo para mim não era muito... Era meio arrastado, não fazia muito sentido, e exatamente porque não era completo, não tinha essa completude. E aí eu pesquisava na internet, comprava livros, como eu gostava muito de ler, eu ia procurando livros e me alimentando intelectualmente dessas visões.
E aí quando eu via livros assim relacionados à cura do estresse, da ansiedade e linhas de pensamento terapêuticos para meditação, eu falava, pô, não, isso aí é autoajuda, isso aí não tem nada a ver. Porque na minha visão eu tinha um pré-julgamento em relação àquilo, né? E hoje eu vejo que é essa consciência em relação à base que é o que me fortalece, né? E que pode fortalecer vocês no caminho de vocês para se construir um caminho sólido na meditação, né? Então muitas das nossas dificuldades vêm porque nós queremos pôr o carro na frente dos bois. Não, eu quero meditar como prática espiritual imediatamente. E aí eu vou ver, eu tenho muitas questões pessoais relacionadas à qualidade de vida que eu ainda não consegui olhar. Eu ainda me vejo muito fragmentado, eu ainda não comecei a fazer meu trabalho de autoconhecimento. Então, nesse caminho que eu estou trazendo para vocês, foi aí que eu bati muita cabeça, sabe? Porque eu queria fazer um trabalho de cura, mas ao mesmo tempo eu me conectei muito rápido com a parte espiritual. Eu queria curar meu cérebro imediatamente para eu passar para esse campo mais espiritual e ficar nele, né? Porque eu achava que a meditação era só para isso, né? Como eu falei para vocês, nesse sentido dessas duas vertentes, tanto a terapêutica quanto a espiritual, hoje eu vejo as duas como complementares. Então, um primeiro passo é sempre a gente começar a tomar consciência do que a gente está vivendo, tomar consciência da nossa vida, né? A Thaís até brincou aqui, agora que eu vi que eu rolei a tela, a Thaís falou nosso relacionamento. Quando a gente começou a namorar mesmo, né? Antes eu vinha de uma vida de muita solidão, de muito trabalho, como eu falei, de má alimentação, de uma série de desequilíbrios. Foi começar eu a alterar a minha qualidade de vida, né? Nesse nível físico das práticas, mudar meus pensamentos, observar meus pensamentos, que a minha realidade começou a transformar. Foi quando eu comecei a me relacionar com a Thaís, por exemplo, que foi 12 anos, né? Lá vou eu falar a data errada aqui, aí eu já vou apanhar da patroa daqui a pouco. Então, naquele início, eu também me via como eu via ainda a meditação como uma coisa muito para, eu acho que isso é para mundo, eu acho que isso é para quem tem um caminho espiritual. E eu ficava tentando entrar unicamente nesse caminho espiritual, tá? Aí eu tô vendo aqui, se eu não me engano, é o Walter, né, que está perguntando. Quanto tempo de prática diária você realizava no início? Então, Walter, como eu comecei fazendo aulas num templo budista, eles tinham uma prática que era de 10 minutos. Eles ensinavam e a gente praticava por 10 minutos. Mas em casa, eu fazia práticas de 5 minutos, né? Simplesmente de direcionar a minha atenção. Porque isso é outro ponto. Eu comecei a perceber que essa é uma coisa que as pessoas perguntam bastante também, em relação ao tempo da prática da meditação. Hoje eu sinto que para muitas pessoas o simples fato de levantar de manhã, sentar na cama, alinhar a coluna, alinhar o corpo e fazer 3 respirações profundas e conscientes já pode começar a mudar o dia da pessoa. E isso é uma semente plantada para o caminho da concentração, aquilo que eu estava falando, né? Não é uma prática de meditação, mas você começa a plantar uma semente para exercitar a tua concentração. Então, às vezes, dependendo de como você está, de como é que está a tua vida nesse momento, você pode começar fazendo pequenos exercícios, pequenas práticas todos os dias, né? Hoje, por exemplo, eu medito em média de 25 a 40 minutos no meu dia comum. Tem períodos em que eu faço meditações de 1 hora, tem períodos, já faz um tempo que eu não faço, mas que eu posso fazer de 2 horas seguidas, sentado ali. Então, isso depende muito do teu caminho, do teu desenvolver e do momento que você está vivendo, tá? Outra coisa é a gente não ser rígido com a gente mesmo, né? O objetivo é encontrar um lugar de plenitude, de calma, de consciência e de foco, tá? Não é simplesmente relaxar. A meditação em si, ela não é um relaxamento, ela é uma prática de atenção e de concentração, como base, tá? O relaxamento faz parte porque ele altera as nossas frequências cerebrais, as ondas do nosso cérebro,
E é aí que no nível mais profundo das nossas camadas cerebrais que as coisas acontecem. Que a gente tem insights, que podem vir pensamentos, memórias, e a gente pode ter a experiência de curar tudo isso, tá? Mas o objetivo da meditação em si é o exercício do foco e da atenção, né? Com isso a gente vai tendo mais clareza dos nossos pensamentos e a transformação vem vindo no nosso dia a dia. Espero que eu tenha respondido a tua pergunta aí, Walter. A Thaís comentou aqui, eu lembro de você indo meditar no domingo de manhã e eu achava doido. Então, quando a gente começou a namorar, o que eu acabei de falar, né, do centro budista que eu fazia aula de meditação. Eles tinham aulas que era tipo terça e quinta à noite e no domingo de manhã. E o domingo era tipo 7 horas da manhã. E eu só, como eu trabalhava tarde e à noite, eu só podia meditar no domingo de manhã. E quando nós começamos a namorar, eu falava, né? Domingo de manhã, essa hora, ir para um centro budista meditar, né? Daí ela achava que eu ia virar monge também, né? Só que era o único momento que eu conseguia me entregar para essa experiência e aprender algo nesse sentido. Só que mesmo assim, é isso que eu queria deixar claro para vocês, era dentro de uma religião. Eu não me apeguei a essa religião e não me tornei budista, por exemplo, apesar de o budismo hoje ser uma das minhas grandes referências, né? Porque é o que eu venho estudando, o budismo, o hinduísmo, o caminho do yoga, uma série de ensinamentos de tradições antigas que estruturam e traz um fundamento muito antigo dessa base da meditação, né? Então aquilo tinha um fundo, era uma religião, mas para mim não era uma religião, e a aula também não era assim. Tanto que as pessoas que praticavam no mesmo horário que eu eram pessoas que estavam em busca de uma melhoria de qualidade de vida a partir de uma mudança de perspectiva, né? De transformação pessoal a partir das escolhas do dia a dia. Então, conforme isso foi acontecendo na minha vida, fui praticando, eu fui percebendo que várias linhas que eu encontrava, que eu pesquisava, eu tinha aquela sede de conhecimento, queria buscar muita coisa diferente, algumas delas me confundiam muito, porque eu tinha essa visão do budismo, né, que tinha um caminho coerente, tinha uma coisa certa a seguir, só que ao mesmo tempo eu procurava muita coisa na internet. E aí o que acontecia? Eu estava lá, falando sobre a concentração, observar a respiração, sobre mantra, sobre algumas linhas da tradição budista, e aí eu vi alguma coisa na internet falando de energia, de aura, de chakras, que não tinha uma relação com aquilo que eu estava estudando. E aquilo me confundia muito, né? E é nesse ponto que eu percebi que é necessário a gente encontrar um caminho a se seguir, né? A gente olhar para alguma direção e falar, tá, eu posso ir até desviando um pouco do caminho, mas eu tenho um fio condutor. Eu sei para onde eu quero ir em relação a essa prática. E aí eu sinto que muitas pessoas que me procuram também, elas fazem muitas práticas variadas, que é uma coisa que eu fiz também. Então eu ficava testando e provando um monte de coisa que era diferente demais. E que, mesmo sabendo que não era para mim, no meu caso, eu estava insistindo. Só que eu não tive em nenhum momento essa orientação de alguém virar para mim e falar, olha, talvez essa prática não seja para você. Talvez você pode testar essa outra ferramenta, pode testar essa, né? Ninguém me disse isso, então eu fui tropeçando nessas coisas, e é por isso que esse é um dos motivos também que eu queria comentar isso com vocês. Porque às vezes existem práticas que você não precisa ficar batendo cabeça nelas porque o youtuber tal disse que é uma verdade para você, entende? Então é nesse sentido de que a gente não precisa insistir tanto em determinadas coisas e sim encontrar um caminho coerente, que seja coerente para a gente, construir esse caminho e seguir por ele. Por exemplo, o pessoal que faz yoga, que estuda o caminho do yoga, inclusive não só das práticas físicas, mas as outras linhas do yoga que são de estudos da meditação, da devoção,
e por aí vai, isso já é um tema para um outro momento, eles têm um caminho coerente, que são o caminho das tradições antigas, que começa com a relação com o corpo físico, com a autoobservação, até chegar num nível espiritual. Né? Então essa consciência é muito importante, para a gente não ficar atirando para tudo quanto é lado e se complicando. E aí você encontra uma técnica e acha difícil, aí já te dá vontade de desistir, e isso vai acontecendo constantemente. Tá? Se a gente não tiver esse fio condutor. Eu vou ler um pouquinho os comentários aqui. Eu vi que a Karina falou. Eu medito quase todos os dias de frente para o nascer do sol. O contato com a natureza faz toda a diferença para mim também. Então, essa relação com a natureza... Lembra que eu falei para vocês que uma das grandes transformações que começa a acontecer com a gente é exatamente não se sentir fragmentado. Nós somos parte de uma natureza maior. Então, se eu medito junto da natureza, se eu tenho contato com a natureza, se eu tenho, sei lá, um sítiozinho que eu tenho o costume de ir de vez em quando, pôr os pés na terra, cuidar de plantas e por aí vai, isso vai alterando a nossa relação energética mesmo, de se sentir parte de algo maior. Né? Então, a natureza sempre nos traz equilíbrio, porque traz essa sensação de pertencimento com o todo. Tá? O Luciano falou aqui também, aos 22 anos você estava em Assis. Que idade você já estava realizando essas mudanças em Jundiaí? Então, Luciano, isso aconteceu quando eu tinha 22. Com 23, eu me formei. De 24 para 25, eu estava morando em Jundiaí. De 22 aos 23 anos, eu me recuperei mesmo. Né, com tratamento médico, com acompanhamento médico, me recuperei do meu AVC. E por um período, que foi dos 23 aí, eu tinha acabado de me formar, eu saí de Assis por conta de trabalho, passei por alguns lugares, morei um período na Argentina, morei um período em Maringá, e depois eu voltei aqui para a região, e logo em seguida eu fui para Jundiaí. Então, quando eu estava com 24 para 25 anos, que esse processo todo intensificou mesmo. Mas nesse período dos 22 até os 24, 25, foi exatamente esse período em que eu ficava me alimentando intelectualmente. Eu já entendia um pouco de meditação, mas dessa base teórica e não da coisa prática. Né? Então, até eu começar a sentar na almofada para meditar mesmo, fazer os exercícios... foi esse período aí que é como... Por muito tempo eu olhava para isso como se fosse um atraso. Né? Perdi tempo. Mas na verdade não, eu noto que teve que ser exatamente assim para eu tomar consciência de construir esse caminho que hoje para mim é bem mais claro, e é esse caminho que eu estou falando para vocês hoje. Né? Thaís, agora que eu vi que a Thaís respondeu embaixo aqui, né? Eu tinha 25 anos. Tá. A Thaís falou aqui quanto tempo eu meditava no início. Acho que é isso que eu respondi, né? Que o Walter tinha perguntado. Vixe, espera aí que eu abri minha janela de comentário aqui. Deixa eu ver quem mais. A Aline está falando aqui que ela começou com 3 minutos e não conseguia mais do que isso, né? Então, 3 minutos, 5, 10... Podemos meditar 5 minutos de manhã e 5 à tarde, tipo, várias vezes ao dia. Então, Karina, em relação a essa pergunta, lembra que eu falei agora há pouco, tipo, a hora que você acorda, às vezes você simplesmente se conectar com a sua respiração já pode ser um caminho interessante, já começa a te dar uma abertura. Só de você lembrar da sua respiração várias vezes no dia e respirar conscientemente, você já está fazendo um exercício de trazer a tua mente para o momento presente. Se você puder, tiver tempo e organização para meditar mais de uma vez por dia, ótimo. Tá? Eu recomendo sempre meditar pela manhã e de estômago vazio. Sempre tentar fazer uma prática pela manhã e de estômago vazio. Porque teu corpo está mais leve, a sua energia não vai ser direcionada para a digestão. Normalmente isso agita os nossos pensamentos, tá? Então eu recomendo que você faça pela manhã. E eu acho que é exatamente isso.
eu ia falar da respiração, é isso que eu tava me esquecendo. Eu comecei a falar da importância da respiração, né? Se vocês perceberem, é uma coisa que eu falo sempre também, nós conseguimos passar um tempo sem comer, mas a gente não fica sem respirar. A gente fica pouco tempo sem respirar. E a respiração, ela é um modo da gente se auto-observar que nos ajuda a tomar consciência do modo como nós estamos vivendo, tá? Essa troca, a respiração, pensa que ela é a troca com a vida. É o modo como eu estou me relacionando com a minha própria vida, né? Então, se eu estou respirando assim, lá vou eu mostrar um exemplo para vocês. Se eu estou aqui assim, e a minha respiração comum é assim, ó. Como que está a minha vida? Né? Ela tem um estado de estresse, ela tem um estado de emergência. E o meu potencial de viver não está sendo aproveitado ao máximo, que é exatamente encher os meus pulmões. E respirar de um modo profundo, conectado, que eu consiga relaxar, que o ar circula por todo o meu sistema, oxigena todo o meu corpo. Essa respiração curta e estressada, ela é muito útil em alguns momentos, né? Quando eu preciso lutar ou quando eu preciso fugir, que é o padrão, né? E isso nos gera... eu preciso estar estressado para conseguir lutar e fugir. O meu corpo direciona toda a minha força para os meus braços, para as minhas pernas, a minha mente fica focada e de um jeito pronto para reagir. Só que a minha ideia não é viver no modo reação ligado. A minha ideia é viver no modo ação, fazer escolhas mais conscientes. Então, o que acontece com a gente é que a gente vive reagindo à vida. Então, a meditação nos ajuda a virar essa chavinha, para eu silenciar, acalmar e não reagir, e sim observar o que está acontecendo, fazer uma escolha consciente e agir a partir disso. Então, isso muda tudo, a partir da consciência da nossa respiração. Por isso que a respiração é tão importante na meditação. Gente, só para avisar vocês, vamos fazer o seguinte, eu tenho ainda mais umas coisas para falar, gostaria de comentar e tenho tempo aqui. Se cair, vamos entrar de novo para a gente fazer uma prática de meditação junto, tá? Só porque se o tempo der aqui e eu ainda não tiver respondido, ainda não tiver terminado, a gente volta rapidinho para fazer a prática, tá bom? Então a Thaís falou que a minha mudança foi tanta que depois de um tempo buscou a meditação também. Então, e aí isso é uma coisa que acontece a partir da nossa transformação pessoal. Quando a gente se transforma, o nosso modo de ver a vida, de sentir a vida, todo muda. Desse modo mais equilibrado. E parece não, isso fisicamente reverbera ao nosso redor. E a vida das pessoas ao nosso redor começa a ser influenciada sem a gente precisar dizer coisas ou querer convencer os outros. Olha, a meditação é bom. Não é nada disso, né? Porque as nossas é muito comum também, se eu não me engano, a Karina me perguntou esses dias, que as nossas relações comecem a mudar. Os nossos ciclos de pessoas começam a se alterar, começam a chegar pessoas que têm um pensamento mais alinhados com o seu, ao teu redor. Você começa a ter contato com uma outra realidade. E aí as transformações vão passando do individual para o coletivo, né? Hoje, por exemplo, eu posso me relacionar com muitas pessoas que estão interessadas em autoconhecimento. E isso é um assunto que eu gosto de falar, que eu gosto de conversar sobre isso, que eu pratico no meu dia a dia, né? Então deixou de ser, por exemplo, aquela loucura de trabalhar 12 horas por dia, trabalhar 14 horas por dia, varar a madrugada, discutindo coisas que não acrescentavam nada na minha vida, consumindo bebida alcoólica. Isso para mim deixou de ser realidade. Então essa foi uma grande transformação que aconteceu na minha vida, tá? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. A Ione falou que estava travando um pouco. A Thaís falou que a busca pelo autoconhecimento fortaleceu o nosso relacionamento, né? A Karina falou que confunde.
O Rafa está falando aqui se eu já meditei, perguntando se eu já meditei com a ajuda do tarô. Rafa, em relação com o tarô não, mas eu utilizo muitos oráculos, né? Às vezes eu tiro uma carta dos oráculos que eu tenho e medito em relação àquela mensagem, aquilo que vem para mim, porque normalmente isso é o que a minha consciência está vibrando naquele momento, tá? Mas com o tarô especificamente não. Quando eu medito, eu me pego pensando muito no planeta, a Karina falando, né? Como se eu pudesse ver o planeta. Então, Karina, essa é uma forma que também está relacionada com uma técnica que é chamada de visualização criativa, que é uma ferramenta bem interessante também, em que a gente utiliza nossa capacidade de imaginar para sentir as coisas, sentir as sensações, acalmar nosso pensamento e transformar o nosso modo de ver a vida a partir da nossa imaginação. Então, o que eu penso começa a se tornar uma realidade, porque eu sinto isso no meu corpo físico e eu vou alterando os meus sentimentos, as minhas sensações, e isso vai mudando a forma como eu me relaciono com a vida, tá? A Jaqueline falou aqui, não consigo meditar, os pensamentos não param, como posso começar? Então, Jaqueline, eu acho que essa foi o primeiro comentário que eu fiz, foi logo no começo, que essa história de parar o pensamento, na verdade, é um dos mitos da meditação. O exercício, no início das nossas práticas, é exatamente observar o pensamento, tomar consciência de que eu estou pensando, e aí eu trago uma âncora. Normalmente, a mais comum, mais usada, é a respiração. Então, eu estou prestando atenção na minha respiração. Comecei a pensar, comecei a divagar, meu pensamento está indo longe. Eu trago minha atenção de volta. É esse exercício de trazer a mente de volta que gera a neuroplasticidade, que é o costume, o forçar o cérebro a se concentrar, a pensar de um jeito diferente. Então, perder o pensamento durante a meditação, deixar o pensamento vir, é importante. Porque a parte mais importante desse início de meditação é exatamente trazer a consciência de volta. É essa malhação de trazer a mente de volta para o momento presente, tá? A Thaís já falou para eu fazer a prática, só que o tempo já está acabando, então espero que vocês sigam essa sugestão de quando cair a gente volta e a gente já faz a prática. A Sol aqui também, né? Acho que eu já respondi a pergunta da Sol junto quando eu falei da Jaqueline. Então, os pensamentos, eles fazem parte do processo. A nossa mente, ela aprendeu a ser assim. E um ponto importante, nós não somos a nossa mente. A nossa mente é uma ferramenta do nosso corpo, do nosso sistema, para que a gente possa viver a vida prática, o mundo prático do dia a dia, tá? Mas a nossa mente não nos define, tá? Então, nós vivemos num hábito de que a mente nos domina. Só que, na verdade, o trabalho de concentração e de foco nos ensina a educar a nossa mente. Ou seja, nós vamos ter o controle sobre a mente. Eu vou usar a mente como uma ferramenta e não ela que vai guiar a minha vida a partir das minhas experiências do passado, das minhas marcas, das minhas opiniões e dos meus julgamentos, tá? Espero que tenha ficado claro, Sol. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. A Ione falando aqui sobre a consciência da respiração e sobre a nossa reação às coisas. Gostaria de conversar mais. Então, é exatamente isso. O apego, né? O nosso padrão de apego faz com que a gente carregue as nossas experiências como se elas fossem o que nós somos. É isso que eu falei da mente agora. E, na verdade, as nossas experiências não nos definem, não são o que nós somos. O que nós vivemos pode ser visto como um material de escola. Peraí, o que eu tenho para aprender com aquela situação que eu vivi? Imagina só você aí. Pessoal, faltam 30 segundos, tá? Então vai cair. Eu convido vocês para voltarem, para eu concluir esse pensamento e a gente fazer uma prática, tudo bem? Então espero que vocês topem. Tem 10 segundinhos, eu poderia ficar falando aqui, mas já vai cair
e a gente já volta, tá? Karina, faz essa tua pergunta de novo, por favor, depois.